Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 30 de março de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Quarto amanhã de semifinais e finais de campeonato estaduais, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos pela qualificação da CONCACAF. Só que antes, lembrando que o nosso bilhete que foi disponibilizado na nossa segunda-feira, dia 28 de março, foi convertido em green. Foi uma tripla muito bem elaborada, como mencionei naquele vídeo, que foi pela Argentina Primeira B. Acreditamos na vitória do Atlético Atlanta com empate e o jogo foi 3-1 para o Atlético Atlanta. São Martín com empate anula, foi 1-0 para o São Martín. E pela Colômbia Primeira A, colocamos Atlético Nacional com empate anula, foi 2-1 para o Nacional. Então, tripla green para a tropa ClashBet vai aparecer neste momento do vídeo para que vocês possam visualizar. Continuando, vamos para o jogo da Costa Rica versus Estados Unidos, com início às 18 horas. Na classificação, a equipe dos Estados Unidos vem na segunda colocação, mas o mando de campo é da Costa Rica. A Costa Rica vem na quarta colocação em 13 jogos disputados, somando 22 pontos conquistados, 11 gols marcados, 8 gols sofridos. Enfrenta os Estados Unidos, que vem na segunda colocação com 13 jogos disputados, 25 pontos conquistados, 21 gols marcados, 8 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Costa Rica é a terceira bem ranqueada no ranking, em 6 jogos disputados, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 gols marcados, 4 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Já atuando como visitante, a equipe dos Estados Unidos, quarto colocado no ranking, em 6 jogos disputados com apenas 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 dos últimos 6, para ambas as equipes saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteios. A Costa Rica sofreu gol nos últimos 4 confrontos e os Estados Unidos vem de 4 vitórias nesses confrontos. Lembrando que atuando em casa, os Estados Unidos tem uma leve dificuldade quando enfrenta a Costa Rica fora dos seus domínios. Em duelos individuais, a Costa Rica vem de 3 vitórias consecutivas, a 6 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. E nos últimos 10, menos que 5 cartões. Lembrando que os Estados Unidos vem a 3 jogos sem derrotas. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols e também foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 8 jogos saiu menos que 11 escanteio. Em 5 de 7, menos que 5 cartões. Para essa partida, a equipe da Costa Rica é a quarta colocada. Caso consiga uma vitória, pode igualar em pontuação com o México e com o próprio Estados Unidos. Então é um jogo de 6 pontos para a equipe da Costa Rica. Não vejo a Costa Rica perdendo essa partida. Está pagando uma boa odd. Podemos acreditar na Costa Rica com empate ao intervalo e a probabilidade 1-0 casa. Continuando, vamos para a Colômbia. Primeira A, o jogo do Milionários versus a equipe do Júnior FC, com início às 22 horas. Na classificação, o Milionários é o segundo colocado em 12 jogos disputados, 26 pontos conquistados, 13 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Júnior, que vem na oitava colocação em 12 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 15 gols marcados, 13 gols sofridos, tem um saldo positivo de 2. Atuando em casa, a equipe do Milionário é o 11º colocado no ranking, em 5 jogos disputados com 4 vitórias, nenhum empate e 1 derrota, 5 gols marcados, 2 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Júnior
é o 16º colocado em 6 jogos disputados, com 1 vitória, nenhum empate, 5 derrotas, 4 gols marcados, 9 gols sofridos, 3 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes, em 8 dos últimos 10 confrontos saiu menos que 3 gols na partida, em 6 de 8 mais que 4,5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteio. A equipe do Júnior sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Milionários, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 10, saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 de 9, menos que 11 escanteio. O Júnior FC é uma equipe que vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 9 de 10, mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8, menos que 11 escanteio. Último confronto, 4-1 para a equipe do Milionários. Para essa partida, o Milionário é o favorito a vencer, é o segundo colocado, luta pela liderança, já que tem a melhor defesa da competição. Segundo colocado, apenas 1 ponto afasta ele do Atlético Nacional. Para essa partida, vamos estar optando pelo casa com empate ou mais de 1,5 gol e a probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para a grande final aí do primeiro jogo do campeonato estaduais. É o jogo do campeonato carioca. Flamengo versus Fluminense com início às 21h40. A equipe da casa, em 4 dos últimos 5 confrontos para ambas as equipes, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7, mais que 10,5 escanteio. O Flamengo sofreu gol nos últimos 8 confrontos e o Fluminense vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Flamengo vem de 4 vitórias consecutivas a 6 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 8, mais que 4,5 cartões. Em 7 de 8, mais que 10,5 escanteio. E em 5 de 6, foi a primeira equipe a marcar gols. Já a equipe do Fluminense, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. O último confronto mais recente foi 1-0 para o Fluminense, um gol no finalzinho lá do segundo tempo. É outro jogo emblemático para a equipe do Flamengo, tem uma leve dificuldade quando enfrenta a equipe do Fluminense. Claro que o Fluminense é uma equipe que teve aquela eliminação precoce diante do Olímpia, onde não jogou nada, ia ser eliminado novamente pela equipe do Botafogo, que abriu 2-0 de vantagem, mas o juiz deu 2 minutos a mais e a equipe do Fluminense chegou à decisão aí por uma leve sortidez. Então, o Fluminense, atuando como visitante, vem aí de 3 vitórias, 1 empate e uma única derrota para o Olímpia, lá no Paraguai. E o Flamengo vem de 3 vitórias e 1 empate, atuando em seus domínios. E a última derrota, justamente em casa, foi para a equipe do Fluminense. Para essa partida é um jogo bastante equilibrado tecnicamente, não só por se tratar de um clássico, mas que a equipe do Fluminense vem dificultando bastante a vida da equipe do Flamengo. Para essa partida, acredito em um duelo acirradíssimo. Vamos estar acreditando nesse empate ao intervalo, no clássico aí entre Paulo Souza versus Abel Braga. Então, empate ao intervalo e com certeza retornamos com esse jogo no decorrer do vídeo. Vamos agora para outra decisão, desta vez do Campeonato Paulista, São Paulo versus Palmeiras. Vai a grande final aí. Primeiro jogo de ida com início às 21h40. Nos últimos confrontos, em 9 dos últimos 10 para ambas as equipes, saiu menos que 3 gols na partida. Em 8 de 9, menos que 11 escanteio. Em duelos individuais, a equipe do São Paulo vem de 5 vitórias consecutivas, a 3 jogos sofrendo gol. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. E o Palmeiras vem de 12 jogos sem derrotas, 12 jogos de invencibilidade. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 venceu o primeiro tempo. E também saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto deu Palmeiras, justamente na casa do São Paulo. Foi 1-0 para o Palmeiras, fez o gol no início e segurou o resultado daquele clássico. Para essa partida é um clássico duríssimo, já que a equipe do Fluminense
também vem no seu momento melhor aí na competição, juntamente com a equipe do Palmeiras. Tanto é que o São Paulo conseguiu eliminar a equipe do Corinthians no último jogo recentemente. Só para vocês terem uma noção, o São Paulo vem de 5 vitórias consecutivas, só perdeu para a equipe do Palmeiras, justamente para o Palmeiras, entre aí desde 9 de fevereiro que a equipe do São Paulo não perde, só perdeu para a equipe do Palmeiras. Então é uma equipe que está em exceção. Está em exceção essa equipe do São Paulo. Vinha numa sequência de 7 jogos de invencibilidade. O Palmeiras conseguiu quebrar. E nos últimos 13 jogos só tem uma única derrota, que é para a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras, como já mencionei aí, vem numa sequência extensa de invencibilidade. Para essa partida, acredito no clássico duríssimo, mas acredito que o São Paulo vai dificultar a vida do Palmeiras. Vamos estar optando para o jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Acredito num clássico equilibrado. Continuando, Campeonato Baiano, Atlético Alagoinhas versus Bahia de Feira, com início às 19h15. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10, o Bahia de Feira foi a primeira equipe a marcar. E em duelos individuais, a equipe do Alagoinha é uma equipe que em 6 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar. A equipe do Bahia de Feira nos últimos 7 jogos sofreu gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 2,5 gol. Em 5 de 6 saiu ambas as equipes marcam. O último confronto deu Alagoinha. Lembrando que o Bahia de Feira estava com um jogador a menos. E o Bahia de Feira aproveitou disso e fez o seu gol. Para essa partida vamos estar optando pelo casa com empate ou no jogo aberto aí para mais de 1,5 gol. O Bahia de Feira vai precisar sair para o jogo, está com resultado adverso. O Alagoinhas está com resultado a seu favor, não vai fazer muita questão de propor jogo, pela minha visão. Então o Bahia de Feira vai precisar sair e o Alagoinhas vai tentar explorar os contra-ataques. Então, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o Campeonato Catarinense, o jogo do Camboriú versus Brusque, com início às 20h30. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Brusque levou a pior, perdeu de 3-2 para a equipe do Camboriú e atuando em casa foi 0-0. Então, jogo bastante equilibrado, uma grande final também do Campeonato Catarinense. Em duelos individuais, a equipe do Camboriú vem a 8 jogos sem derrotas. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols na partida. Em 8 de 9, mais que 4,5 cartões. Em 5 de 7, saiu ambas as equipes marcam. Já a equipe do Brusque vem a 12 jogos sem derrotas. Há 12 jogos de invencibilidade, há 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Então, é duelos de equipes merecidíssima de estar nessa grande final. Uma vem de 12 jogos de invencibilidade, a outra vem de 8. Então, um jogo bastante equilibrado e merecido para essas equipes por ter chegado à final. Para essa partida, acredito no jogo bastante movimentado por parte do Camboriú, que vem numa sequência muito boa, atuando vem de 7 vitórias consecutivas em seus domínios e de 10 jogos de invencibilidade. A última derrota foi para a equipe do Metropolitano ainda em 2016. Então faz bastante tempo que essa equipe do Camboriú não perde em seus domínios. Faz 6 anos aí, matematicamente. E a equipe do Brusque vem numa sequência de 4 vitórias e um empate, atuando como visitante. A última derrota foi para o Exílio Luz, ainda em 2022, dia 30 de janeiro. Para essa partida, vamos estar optando aí pelo jogo de mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, ou ambos marca probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos agora para a grande final do Campeonato Paranaense. O jogo do Maringá FC versus Coritiba, com início às 20 horas. A equipe da casa e a visitante, em 7 dos últimos 9 confrontos quando se enfrentaram, saiu ambas as equipes marcam e saiu menos que 5 cartões na partida. O Maringá sofreu gol nos últimos 3 confrontos e o Coritiba vem de 3 jogos sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Maringá FC vem a 4 jogos sem derrotas. Em 7 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 10 saiu menos que 3
gols na partida. O Coritiba vem a 6 jogos sem derrotas e a 5 jogos foi a primeira equipe a marcar gols. O último confronto deu Coritiba, atuando em casa e fora de casa venceu também. Para essa partida, são equipes que vêm favorável na competição. Essa equipe do Maringá, atuando em casa, vem numa sequência legal, igualmente a equipe do Camboriú, vem numa sequência aí de 7 jogos de invencibilidade no seu domínio. A última derrota foi para o Cascavel, ainda em 2021. E o Coritiba, a última derrota foi para o Azures, pela Copa do Brasil, no dia 1 de março. Então, é um jogo técnico, claramente. O Maringá passou nas penalidades, depois de empatar por 2 vezes com a equipe do Operário. E o Coritiba ganhou o primeiro jogo na casa do Paranaense e empatou o segundo fora de casa e conseguiu aí o resultado favorável. Para essa partida, vamos estar optando aí no jogo clássico, tecnicamente. Um jogo para mais de 1,5 gol ou casa com empate ao intervalo, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para a Copa da Colômbia, o jogo do Envigado FC versus o Atlético Bucaramanga, com início às 16 horas. Não temos classificação por se tratar de um jogo Copa, mas nos últimos confrontos entre eles, em 7 dos últimos 9 jogos para ambas as equipes saiu mais que 2,5 gol, em 6 de 8 menos que 11 escanteio, em 8 de 10 saiu ambas as equipes marcam. O Envigado FC sofreu gol nos últimos 4 confrontos e o Atlético Bucaramanga sofreu gol nos últimos 10 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Envigado FC vem a 6 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem vitória, a 8 jogos sofreu gol. Também saiu ambas as equipes marcam. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões. Em 4 de 5, menos que 11 escanteio. O Atlético Bucaramanga, em 6 dos últimos 8, saiu mais que 4,5 cartões. E nos últimos 5, menos que 11 escanteio. O último confronto deu Envigado 2-1. Para essa partida, vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol, por se tratar de equipes que marcam e sofrem muitos gols quando costumam se enfrentar. Então, mais de 1,5 gol. E como segunda opção, ficamos com casa com empate, probabilidade 2-1 casa. Agora vamos para o jogo do Aliança Petroleira versus Jaguares de Córdoba, com início às 20 horas. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols na partida, em 5 de 6 mais que 4,5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteio para ambas as equipes. Em duelos individuais para ambas as equipes, em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Aliança Petroleira vem numa sequência de 6 jogos sofrendo gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Nos últimos 6 jogos saiu ambas as equipes marcam. Os Jaguares de Córdoba, em 7 dos últimos 9 jogos, foi a primeira equipe a sofrer. Em 9 de 10 saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto deu Petroleira, atuando em casa. Para essa partida, o Petroleira, em minha opinião, é o favorito, já que vem numa sequência razoável, atuando seus domínios. Vem numa sequência aí em casa de 3 vitórias e 2 empates, já o Jaguar vem de 5 derrotas consecutivas. Então é um jogo que eu acredito no jogo de casa com empate nula ou mais de 1,5 gol na partida, e também se optar pelo Petroleira sendo o primeiro a marcar o gol, também seria uma grande opção. Probabilidade 2-0 casa. Bom, tropa, chegou o fim do nossos prognósticos, fim da linha. Agora vamos disponibilizar algumas dicas bônus ou dica extra, como você já sabe e já costuma ver aqui no canal ClashBet. Então, a primeira seria aqui no jogo do Cortaluma versus a equipe do Fortaleza, com início às 17h30. É um jogo equilibrado, mesmo a equipe do Cortaluma sendo o favorito. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 9, menos que 5 cartões. Em 8 de 10, ambas as equipes marcam. O Cortaluma sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, o Cortaluma
em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambas as equipes marcam. O Fortaleza vem a 8 jogos sem derrotas, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols, nos últimos 8 foi a primeira equipe a marcar, em 5 de 6 venceu o primeiro tempo, o último confronto deu corta-lua fora de casa. Para essa partida vamos optar aí com uma dica extra, fora com empate ao intervalo e a probabilidade 1-0 fora. Tem mais dica bônus, sim, tem algumas dicas extra aqui. Prometemos aí retornar naquele jogo do Flamengo versus Fluminense e vamos fazer isso nesse exato momento. Retornando no clássico carioca, Taça Guanabara entre Flamengo versus Fluminense. Já analisamos esse jogo, como vimos que a equipe do Fluminense, quando enfrenta o Flamengo ultimamente, tem um leve favoritismo, não sabemos o que está acontecendo, é futebol que está acontecendo. Então, vamos estar optando pelo Fluminense com empate, como essa grande oportunidade de mini possível zebra, como dica bônus do canal. Então é isso, tropa, espero que tenha gostado. Ainda teríamos esse jogo aqui da Copa da Argentina entre Defensa e Justiça versus a equipe do Sacachispa, mas resolvemos deixar de fora essa partida aí pela Copa da Argentina. Então é isso, se chegou até esse presente momento do vídeo, compartilhe nosso vídeo ao máximo que vocês puderem e claro, deixa aquele like para estar fortalecendo. Então é isso, vamos para o bilhete pronto, partiu tropa! Bom tropa, chegando aqui no nosso primeiro e único bilhete pronto para esta quarta-feira, novamente optando por uma tripla, muito bem elaborada, com 2 jogos pelos campeonatos colombiano e um aqui pelo Brasil. Então, primeiro, vitória do Milionários com empate, outro, Patriota para vencer. E o outro jogo, vamos estar optando pelo menos de 3 gols na partida no jogo do São Paulo versus Fluminense, uma odd de 2,55. Fizemos uma simulação com 100, com retorno de 255. A princípio, é o bilhete pronto, green para a tropa Clashbet. Então é isso, partiu tropa!